Esse é o podcast Vida e Saúde. É uma parceria do nosso canal Vida e Saúde e a Uninasal e o projeto Mediação dos estudantes de medicina da Uninasal, Recife. Estamos gravando hoje nosso primeiro episódio. Chama-se Cirurgia Plástica, Vaidade ou Saúde. E temos aqui o prazer de receber nosso colega e amigo, Guilherme Torreão, que é cirurgião plástico que atua há 25 anos na especialidade, é cirurgião do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, Guilherme, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Para nós é uma honra tê-lo aqui. E eu faria a primeira pergunta ao senhor, né? O que é a cirurgia plástica e quais são as suas diferentes especialidades? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, a oportunidade de estar aqui. Paulo é um grande amigo já de longa data e realmente a honra é toda minha estar aqui prestigiando o seu programa, o seu podcast e ser o primeiro convidado. A cirurgia plástica, ela é um ramo da medicina, é uma especialidade antiga que remonta aí de meados do século XX como especialidade, apesar de termos relatos já de 4.000 anos antes de Cristo, relatos de reconstruções, de cirurgias já reparadoras. E como especialidade ela visa, como o nome diz, plásticos moldar. E aí a gente tem as cirurgias reparadoras, as cirurgias estéticas, Cada um vai ter sua importância e durante essa nossa conversa a gente vai ter muitos exemplos aí para relatar para vocês. Parece-nos que o Brasil é um dos países que mais realiza cirurgia plástica no mundo. Eu queria que você confirmasse essa informação e me dissesse se há diferenças entre cada país, a depender da sua cultura, nas opções que os pacientes fazem pelas cirurgias. Sim, o país ele é o segundo lugar no mundo de cirurgias plásticas. O Brasil. Ele só perde para os Estados Unidos. Então, são dois países que têm culturas um pouco semelhantes, mas em relação a desejos das cirurgias, elas são bem diferentes. A cirurgia mais realizada no mundo é a lipoaspiração. Depois vem as cirurgias de prótese de mama e seguido aí por rinoplastias e abdominoplastias. A lipoaspiração e a cirurgia de mama sendo as primeiras do ranking, se a gente for comparar um país com o outro, são coisas bem diferentes. As americanas querem mamas com menos cortes e querem mamas maiores. As brasileiras já não estão mais nessa moda de mamas tão grandes, Então elas querem mamas com mais colo, com mais clivas, que a gente chama, que é aquele decote. Então são coisas diferentes, são desejos diferentes, mas em relação aos números absolutos realizados, eles são bem semelhantes entre um país e outro. Então eles ficam ali, pertinho um do outro, mas os Estados Unidos sempre em primeiro e o Brasil em segundo. Perfeito. Existe uma diferença clássica, uma classificação já antiga, Separa a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. O senhor poderia nos esclarecer qual é a diferença fundamental entre essas duas definições? Bom, se a gente for falar teoricamente, a cirurgia estética é o que vai servir para embelezar. A cirurgia reparadora para reparar uma função perdida, reparar um órgão que desapareceu ou se perdeu por algum problema, um trauma ou uma doença neoplásica. Então, como eu falei logo no início, a cirurgia plástica ela começou assim. Então, na antiguidade, bandidos eram tratados com a perda do nariz, para que todo mundo na rua pudesse vê-los e assim determinar que ele é um bandido, que ele é um ladrão, identificá-los como um bandido. E aí surgiram as primeiras tentativas de reconstrução nasal. Então, teoricamente, existe essa... Os queimados também foram. Então, teoricamente, a gente separa, realmente divide isso, até do ponto de vista de ensino, é interessante que você divida assim, a reparadora, essa aqui é a estética. Mas se você for pensar Quais são as cirurgias reparadoras mais realizadas? Reconstrução de mama por câncer, traumas, então são cirurgias de cobertura pós-trauma, pode ser por queimadura ou por traumas automobilísticos, aqui principalmente de moto, queda de moto, então a pessoa perde substância de perna, de braço, tem que haver a reconstrução. As cirurgias congênitas, que são os lábios leporíneos, fissuras lábio-palatais, as agenesias de orelhas, microtias, anotias, as fissuras de face, então uma gama de cirurgia que é realizada pela cirurgia reparadora. Mas assim, se eu fosse elencar, vem as de trauma, queimados e cirurgias oncológicas neoplásicas. Doutor Guilherme, qual o impacto psicológico e social das cirurgias reparadoras?
é muito grande, né? Você imaginar que você tira uma pessoa da sua casa porque ela não tem mais condição de sair, de aparecer à rua, porque tem uma deformidade visível, e você consegue devolver a essa paciente, né, uma melhor autoestima, tudo. E isso eu estou falando apenas de aparência, mas se você for imaginar, no caso, como você relatou aí, dos queimados, né? Então, pacientes com deformidades cicatriciais, onde ele não pode esticar um braço, ele não pode abrir uma mão, ele não pode esticar um pescoço, abrir uma boca. Então, esse paciente ele não tem qualidade de vida alguma, né? Então, você consegue devolver realmente esse paciente para uma sociedade e ele sendo funcional, né? Então, realmente, é uma cirurgia muito difícil, são desafios, são normalmente necessários várias cirurgias, mas ela é muito gratificante. E o impacto da cirurgia estética? Esse nosso episódio tem um título bastante provocador, que aí eu vou pedir para que você responda, né? E a cirurgia plástica é vaidade ou é saúde? E aí, analisando na ótica da cirurgia estética. Eu vou ter que falar que é saúde, né? É a minha área, né? Então, eu, antes de mais nada, eu sou médico, né? Então, a saúde mental hoje em dia é uma coisa muito importante. Lógico que você vai se deparar com pessoas que estão ali por vaidade, por modismo, né? Porque ouviu falar. Bom, mas a grande maioria das pacientes que procuram cirurgia estética, elas realmente têm um problema de autoestima, né? E ali elas querem resolver. Não que ela não consiga viver sem aquela plástica, mas se ela fizer a plástica, ela vai se sentir muito melhor, ela vai viver bem melhor. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão de saúde, com certeza. Porque o conceito de saúde envolve o bem-estar físico e mental. Mental, com certeza. E cada vez mais a gente hoje olha para o lado da saúde mental das pessoas. Uma pessoa que não está bem com o seu corpo, uma pessoa que tem medo de se mostrar, de ir a uma praia, de colocar uma roupa, não está feliz com sua aparência, isso adoece as pessoas. Sim, sim. As pessoas podem ficarem doentes, isso compromete a qualidade de vida. Então, eu tenho a impressão que a cirurgia estética não é só uma questão de vaidade, não é uma cirurgia desnecessária, mas é uma necessidade de uma paciente que quer se sentir melhor e quer recuperar, principalmente a sua autoestima. É isso que você observa? Com certeza. E o importante é relatar é que, como a gente já falou e você antes, é uma questão muito pessoal, né? Então, não cabe a ninguém ao redor dessa paciente desmerecer o que é que ela está buscando, né? Então, porque só ela sabe onde é que o calo está apertando, né? Então, se ela está insatisfeita com aquela condição dela, pode ser que a amiga dela não esteja. E pode ter até um corpo pior ou melhor, não sei. Isso é cada paciente é que vai saber onde realmente é que você quer melhorar e o que é que aquele problema está trazendo para ela, né? Então, tem que ouvir a voz do seu coração mesmo, entendeu, Paulão? Tem realmente uma questão bem importante de saúde mental, como você falou, de melhora de autoestima, de melhora de segurança de relacionamento interpessoal, até para posicionamento no mercado de trabalho. É bem interessante, eu acho. Eu tenho pessoas amigas e pessoas próximas a mim que submeteram a cirurgias plásticas e eu percebi que teve impacto na vida dessas pessoas, né, que elas ficaram mais felizes, que elas recuperaram a autoestima. Então, para mim, pelo menos essas pessoas que eu tenho contato, que eu pude observar, eu acho que houve um impacto importante na vida delas. E isso é saúde. Isso é promover saúde, Perfeito. É o bem-estar físico e mental. A gente associa muito a cirurgia plástica às mulheres, mas eu estou com a impressão também que os homens estão cada vez mais procurando a cirurgia plástica, ou é uma impressão errada que eu estou tendo? Não, de jeito nenhum. E se você for olhar por nicho, esse aumento tem sido bastante expressivo. Por nicho que eu digo assim, hoje em dia a figura daquele cirurgião plástico que faz todo tipo de cirurgia não existe mais, né? Então a gente vai criando os nichos de preferência, né? Então eu faço muita cirurgia de rosto, muita cirurgia de corpo, de mama. Aí outro faz muita cirurgia de nariz, muita cirurgia de pálpebra, outro faz muita cirurgia de reconstrução mamária e assim vai. Cada um vai seguindo um seu nicho, né? Um levantamento feito da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostrou que teve um aumento de estatística que os homens já estavam chegando a quase 20% dos procedimentos estéticos. E procedimentos estéticos, aí a gente pode incluir toxina botulínica, preenchedores ou estimuladores. Quais são as cirurgias que os homens mais procuram realizar? As cirurgias que os homens mais fazem atualmente ainda são as cirurgias de pálpebras, de rosto. E agora, por conta do surgimento de tecnologia, muita cirurgia de corpo, né? Então, são as lipoaspirações de alta definição, ultra definição, onde tem um homem que quer melhorar o aspecto físico dele no pós-treino, né? Poxa, eu treino muito, mas ainda tem uma coisinha aqui, eu queria definição. Então, ele
está procurando muito também esse tipo de resultado. Então é preciso quebrar o preconceito, né? E Sim, os homens precisam abrir a cabeça para esse mundo que parece adentrar, né, o mundo masculino. Eu acredito que não só o homem tem que abrir a cabeça, não é isso. Eu acho que a cobrança tem que ser menor nas mulheres e também mais nos homens, quem sabe, né? Eu acho que a sociedade cobra muito mais o aspecto físico das mulheres do que dos homens. E aí acaba que a mulher procura mais ali, né, para se estabelecer. Mas os homens estão aumentando muito, sim. Eu tenho para mim que isso está mudando. Sim. Os homens também estão sendo cobrados e precisam se cuidar. Eu gostaria de conversar um pouco sobre as diversas modalidades de cirurgia, sabe, e diversos tipos de cirurgia, conversar um pouquinho, começando pela lipoaspiração, né? O que é a lipoaspiração? Quais são as suas indicações? Bom, lipoaspiração é como o nome diz, né? É lipo de gordura, aspiração, aí tirada por aspiração dessa gordura. É uma cirurgia onde a gente, através de cânulas e pequenos furos, visa tirar esse excesso de gordura, né? Essa gordura localizada. O que tem que ter sempre em mente é que não é uma cirurgia emagrecedora. Porque tem muita gente que está lá com sobrepeso e tal, e chega lá, eu queria um tanquinho. Não, não é assim. Né? Cirurgia plástica não é um mercado que você vai lá, eu escolho essa cirurgia. Cada paciente tem uma indicação formal para qual cirurgia vai ser. A sua vai ser uma, a dele vai ser outra, do seu colega vai ser outra. Então, não é assim, eu quero essa cirurgia, não é tão simples. Então, a lipoaspiração ela é voltada para pessoas que têm peso normal, teoricamente tem uma alta massa magra, né? Ou seja, está com a musculatura boa, tem uma rotina legal de exercícios e dieta, mas que por tempo escasso, ou sei lá, a rotina louca da vida, acumulou uma gordurinha aqui, outra ali, aí você vai lá e tira esse excesso de gordura, modelando o corpo, entendeu? Então, uma cirurgia mais para modelar do que para emagrecer, digamos assim. Em termos de inovação, de técnica, houve alguma evolução na questão da lipoescultura? Porque é uma cirurgia muito realizada, bastante, bem procurada, eu sei. E o que é de novo nesse tipo de procedimento, que veio garantir avanços importantes? A lipoaspiração ela modificou muito, né? Se você for imaginar que a lipoaspiração surgiu no final da década de 60, início da 70, né, do século 20. E eram cânulas enormes, eram coisas de 1 centímetro, 1,5 cm, que você entrava e tirava aquela gordura, sangramento excessivo. Então, isso evoluiu tanto, porque o que mais hoje em dia a gente fala é ter uma cirurgia segura, uma cirurgia com o menor trauma possível. Então, hoje, a gente fala em lipoaspiração, a gente fala em uso de tecnologia. Então, como quebrar a gordura com menos trauma? A gente quebra com onda de ultrassom. Como aspirar com menos trauma? Então, são cânulas vibratórias que a gente não precisa dar tanta pancada. E a pele que fica, como trata? Aí tem jato de plasma para estimular colágeno, radiofrequência microagulhada para promover retração. Tem tanta coisa que a gente trabalha hoje em dia que realmente modificou muito. Então, hoje a gente vai... Isso tem tido impacto nos resultados? Tem tido muito impacto nos resultados e mais ainda na recuperação. Então, como a perda sanguínea é menor, o trauma é menor, a resposta metabólica, você é professor de cirurgia, então a resposta metabólica do trauma é bem menor, então os pacientes voltam mais rapidamente às suas atividades. 2 semanas estão na academia, 2, 3 semanas, então é bem interessante. A abdominoplastia, né, a famosa cirurgia de abdômen, ainda é muito realizada? Sim. Fala um pouquinho dessa cirurgia, explicar aqui para a nossa audiência, não é, suas indicações e como ela é realizada. Bom, a abdominoplastia ela é a evolução da cirurgia de contorno corporal, né? Sendo a lipoaspiração no primeiro estágio e a abdominoplastia chegando lá para o final. Por quê? Porque aí, aí elas estão muito associadas, porque normalmente quem faz a abdominoplastia associa uma lipoaspiração, né? Para contorno, né? Para melhorar. Então, a abdominoplastia, a indicação dela é para quem tem excesso de pele e flacidez muscular. Então, você precisa de um acesso para tirar essa pele e para acessar a parede muscular para reforçar. Então, geralmente são jovens, mulheres, ou que tiveram 2, 3 gestações, entendeu? Ou partiram de um quadro de obesidade e emagreceram muito. Então, vai ter essa flacidez que a gente precisa tratar. Perfeito. E uma coisa que está muito em moda, a gente vê bastante, inclusive na internet, hoje, essas informações chegam todos os dias. Queria que você falasse um pouquinho sobre a cirurgia íntima. O que faz um homem e uma mulher operar a sua genitália? Quais são as expectativas? Que tipo de cirurgia se realiza nesse campo, né? Denominado cirurgia íntima. É engraçado, você falou aí na internet, né? Porque a internet agora é a terra dos especialistas, né? São os especialistas efêmeros que eu chamo. Porque da noite para o dia, um determinado médico ele virou o melhor naquela área.
né? Então, ele está lá, os seguidores aplaudem. Então, é bastante interessante isso. Em relação à cirurgia íntima, principalmente falando em mulheres, né? Estão as ninfoplastias, né? Que aí, na verdade, é mais por condição não estética, mas também estética. Mas aí por uma questão reparadora, porque é uma área que está ali atrapalhando na higiene, entendeu? No ato sexual em si, né? Porque o excesso do lábio vaginal pode realmente trazer essas condições. Em relação às estéticas, e aí você pode ter as lipodistrofias ou absorção de gordura com a idade, e que você pode melhorar essa questão também. Cirurgias mais íntimas, né, que se fazem, eu acho que aí já é mais endolaser, tudo, o pessoal da ginecologia tem feito isso, que é o rejuvenescimento vaginal, né? Então, realmente eu não tenho nenhuma experiência com isso, eu acho assim uma coisa bem estranha, mas tem realmente se falado muito nisso também. No lado dos homens, bom, nenhuma experiência nisso, o que eu ouço da vontade masculina, realmente nada a acrescentar, a não ser cirurgias de destruição de ligamentos para alongamento peniano ou até de lipoaspiração de pubis, né, para uma aparência maior, mas assim, nada, não tenho nenhuma experiência. Relativamente assim, nova, né? Paulo, não é nova, isso aí vem desde que o mundo é mundo, eu acho, né? Eu lembro da minha residência, eu atendi isso já faz muitos anos, eu atendi um rapaz que tinha feito nessas periferias da vida aí, uma injeção de silicone líquido industrial no pênis, achando que ia ter uma coisa mais bonita, mas estava horrível, ele por pouco não perdeu, né, o pênis, então a busca por isso, né, por essa melhor aparência é muito antiga, mas realmente não tem nada que seja tão eficiente assim, né, não nessa seara. O mundo vive uma epidemia de obesidade. Sim. É uma realidade. As pessoas estão cada dia mais obesas. Sim. E, evidentemente, que estão buscando emagrecer, tá certo? Existem as cirurgias bariátricas, que é uma das mais realizadas atualmente no Brasil e no mundo. E, evidentemente, que ao emagrecer, a pessoa perde tecido gorduroso e fica com excesso de pele, com flacidez. Então, existe hoje um campo importante, que é a chamada cirurgia pós-bariátrica. Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre as técnicas e os resultados. O paciente pós-bariátrico, ele é um paciente bem diferente do paciente habitual. Por quê? Porque ele trocaria qualquer coisa por um corpo mais legal. Então, eles aceitam grandes cicatrizes. É interessante, a gente parte hoje em dia de rosto com short scar, né? Cirurgia minimamente invasiva, mama short scar, short L, short T. No paciente pós-bariátrico, se você disser para ele, eu vou te cortar daqui, vou botar um corte lá para trás, não sei o quê, mas você não vai ter pele sobrando, ele vai maior bom humor do mundo. Então, são cirurgias que resultam muitas vezes em cicatrizes grandes. E aí foi interessante, né? A primeira cirurgia pós-bariátrica aqui em Pernambuco, a primeira cirurgia bariátrica em Pernambuco, acho que foi em 97, por ali, lá no Hospital das Clínicas. E eu estava por ali já, e eu olhava assim, eu fazia, caramba, isso é uma coisa muito interessante. E aí, desde 2003, 2004, então, que eu trato com paciente pós-bariátrico. Então, é muito legal. O que é que aconteceu? A gente foi buscar técnicas do passado da cirurgia plástica, de antes da lipoaspiração. Porque imagina, antes da lipoaspiração, como é que fazia para tirar a gordura? Cortava e costurava tudo. Então, eles procuram muito cirurgia de braço, de coxa, de abdômen, de tórax, né, de dorso, de costas. E realmente são cirurgias bem interessantes, mas são bem traumáticas e com grandes cicatrizes. E os resultados? A maioria fica satisfeita com o resultado, apesar das cicatrizes? Sim, sim. Mas cicatrizes não se importam, não. Se a cicatriz ela não tiver nenhum problema patológico, eles não se importam. Nenhum problema funcional? Não, de jeito nenhum. Entendi. E a ginecomastia em homens? Né? Isso muitas vezes resulta em cirurgias para correção? Sim, a ginecomastia... É uma condição relativamente comum? Não é tão comum, mas eu diria que é frequente, mas não é comum. Certo. Então, a ginecomastia, a causa maior é idiopática, a gente não sabe por que acontece, são pacientes que a mama masculina, saudáveis, exatamente. A maior frequência dela, que a gente que chega em consultório, são pacientes que têm ginecomastia mista, ou seja, ele tem excesso de gordura também.
Então, normalmente são jovens, são adolescentes, que estão com um excesso de peso e tem aquele aspecto de uma mama mais feminina. Quando você vai investigar, ele também tem um pouco de glândula, e aí a gente vai fazer o tratamento. Agora, existe um outro tipo de paciente, aí por isso que tem que ser bem investigado, né? Que são pacientes que têm hepatopatias, né? Você sabe bem disso, que pode dar ginecomastia também. Pacientes usuários de algumas medicações ou de algum tipo de droga também que dão aumento mamário. Então, isso tudo na anamnese você vai descobrir lá para propor o tratamento cirúrgico. E como isso é corrigido? Que tipo de procedimento se realiza para corrigir a ginecomastia masculina? Vai depender do grau da ginecomastia, né? São pequenos, a ginecomastia por lipodistrofia, apenas uma lipoaspiração. Você não precisa nem de grandes cortes. Você faz pequeno corte na axila e já resolve. Mas a partir do momento que tem o crescimento glandular, então você abre uma incisão na areola, e ali tira o excesso de glândula, o excesso de gordura. Se você vai mais adiante, numa severidade de caso, se tem pele sobrando, aí você pode usar tecnologia de retração de pele, como o jato de plasma, a radiofrequência, ou então cortando mesmo, como se fosse uma cirurgia de ressecção, com grandes cicatrizes, né? Vai depender de cada caso, de cada gravidade, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre cirurgia facial, suas diversas modalidades. Primeiro, a rinoplastia, né? O que é que motiva uma pessoa a fazer uma cirurgia no seu nariz? Pois é. E os resultados e a técnica? Não, veja, o que motiva realmente é a questão de aparência. Muito difícil chegar a um paciente procurando para fazer uma rinoplastia porque ele não respira bem, entenda. E aí é onde vem a parte reparadora e estética junta. A gente não consegue dividir na rinoplastia o que é reparador e o que é estético, porque se eu não cuido da função na hora da minha cirurgia, eu vou estar causando um mal ao paciente, uma sequela. Então eu tenho que saber tratar. Mas então, normalmente ele chega por uma condição estética. Ele diz, eu acho meu nariz torto, eu acho meu nariz grande, eu acho meu nariz caído, eu acho que ele tem um osso, é largo, né, ele é grosso, é batatudo, tem todo tipo, né, de relatos que eu poderia citar aqui. As técnicas hoje em dia também são muito boas e também com o uso de tecnologia, né, porque aí você vai ter menos equimose, menos edema, menos sangramento, né, utilizando aparelhos que você vai realmente ressecar ou fazer as osteotomias com o menor trauma possível, né, porque na rinoplastia você imagina que você tem um arcabouço ósseo, um cartilaginoso e a pele. E aí você vai ter que tratar todas essas três estruturas, mantendo a anatomia e mantendo função. Então é uma cirurgia bastante comum. É uma cirurgia bastante comum, sim. Não está. Se você for imaginar em alguns centros, ela pode ser até o primeiro do ranking. Assim, aqui no Brasil, ela não é a primeira do ranking, mas ela está bem lá em cima. Tem muita gente fazendo rinoplastia. Eu encontro pessoas que ficaram satisfeitas com a cirurgia, mas também já encontrei algumas pessoas que não ficaram, né? Então, os resultados, não sei, os resultados, de um modo geral, eles são bons, depende muito também do cirurgião, né? Da capacidade. Paulo, desculpa te interromper, mas... É preciso escolher bem o cirurgião, né? Exatamente, é isso o que eu já falei aqui antes, é o nicho. Eu, quando eu me formei, eu fazia todo tipo de cirurgia, Eu só não fazia implante de cabelo. Então, o que é que acontece? Começou a surgir outros tipos de cirurgião que buscavam um nicho. E aí começou até a haver uma invasão de especialidade, tipo um otorrinolaringologista que se especializou em cirurgia estética de nariz. E aí quando tu vai analisar o currículo desse colega, ele faz 6 rinoplastias por semana. E aí eu fazia uma por mês. Você acha que quem vai operar melhor? Tá entendendo? Então, mas tem coisa assim, eu parei de fazer cirurgia de nariz. Não quero concorrência com ninguém, né? Então eu quero fazer a cirurgia que eu faço melhor. Então hoje em dia eu só faço as cirurgias que eu faço. Tem colegas que realmente se dedicam à especialidade e consequentemente eu vou dizer, fazer uma cirurgia. Não é porque eu tive algum caso ruim ou que eu fiquei traumatizado com cirurgia de nariz, não. Eu até operava direitinho. Mas eu ficava olhando assim, com essa coisa assim, poxa, se eu tiver um caso que não fique tão bom, essa paciente ela vai me queimar e vai levar 3 pacientes minhas, em vez de me trazer 3 pacientes, tá entendendo? Então, aquela coisa, eu não preciso, né? A gente não precisa estar aqui numa guerra e querendo fazer e resolver todos os problemas do mundo. Vou resolver os problemas que você resolver. Então, todo mundo diz, mas você não se preocupa que estão invadindo a especialidade? Eu falei, não, se ele invadir com competência, está tranquilo, né? Eu tinha uma pergunta para o final, mas aí eu vou adiantar em função disso que você falou. O que é que um paciente pode fazer para escolher bem o seu especialista? Qual é o caminho para que ele não seja eventualmente enganado, para que ele se opere com alguém que não tem a formação adequada? O que é que ele pode verificar no perfil de um cirurgião para que ele possa ter confiança e possa buscar o melhor resultado? Sim,
Bom, primeiramente é ter uma boa indicação. Normalmente você conhece alguém que operou, um parente, um amigo, né, uma professora. Bom, você pode conversar com essa pessoa, né, e procurar uma indicação. Mas não é só isso. Você vai pesquisar na internet. Eu não digo entrar no perfil do Instagram. O perfil do Instagram é muito legal, mas ali não quer dizer que o currículo seja tudo aquilo, né? Então você vai entrar no site da sociedade. No caso da cirurgia plástica, você vai entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai colocar o nome do cirurgião e ver qual é a formação dele. Ele tem quantos anos de formado, ele realmente tem título de especialista. Então você consegue pesquisar isso no site da Sociedade Brasileira? Com certeza. Esse é o caminho mais seguro. Porque, lógico, eu me lembro da história do Dr. Bumbum, que colocava lá, sei lá, injetava alguma coisa na varanda da casa dele no Rio de Janeiro. Com certeza, uma menina que foi lá foi porque a amiga foi e deu certo. A grande maioria dá certo, até com os aventureiros. O problema é que quando dá errado, dá muito errado. A repercussão é muito grande. Entendeu? Então, poxa, esse cara opera onde? É na varanda da casa dele. Com certeza esse não vai dar certo. Tá entendendo? Então tem que ser um cara que opere dentro de uma clínica que tenha bons aparelhos, num hospital de segurança, que tenha todo, né, um entorno ali para tirar de qualquer problema ou complicação. O caminho é fazer uma pesquisa. Pessoas que foram operadas, pesquisar o site da sociedade, procurar alguém do meio médico que possa... Do meio médico, exatamente. Todo mundo conhece, né? Então, vou fazer ali uma lipoaspiração. Mas ele é cirurgião plástico? Não, ele é um dentista que está fazendo ali no consultório uma papada. Pô, qual é a chance? Você não vai num médico, você vai lá, Paulo, chega lá no seu consultório, doutor, estou com uma dor de dente. Senta aí que eu vou tratar. Não vai, você vai num dentista. Então, você vá num especialista certo, pelo amor de Deus, né? Então, é possível buscar um bom profissional para realizar o seu procedimento. Nós temos um procedimento que meio que virou moda e todo dia a gente escuta notícias que um ator fez a cirurgia e alguém famoso, um político, que é a chamada harmonização facial. Qual é a diferença entre esse procedimento e a cirurgia facial clássica? Bom, a harmonização facial foi o nome dado para um procedimento cosmetológico, onde você vai usar estimuladores de colágeno, preenchedores e fios de sustentação, que são procedimentos feitos em consultório, né, a grande maioria por dermatologistas, e que vai dar aquele resultado de um rosto mais jovem, né, porque você está repondo o volume que a face perde com os anos. Então, eu assim, criticamente, olhando, eu comecei a perceber que estava todo mundo ficando muito parecido, sabe, Paulo? Todo mundo com o rosto parecido, o lábio parecido, o nariz parecido. Então, eu acho que até houve uma diminuição no que era alguns protocolos de preenchedores. Agora a coisa está sendo mais individualizada. Então, esse procedimento de harmonização ele não é uma cirurgia plástica? Não, você não se submete a uma anestesia geral, não há incisões, é algo que envolve mais preenchimento. Cosmetologia. Então é cosmetologia. Cosmetologia, exatamente. E está bastante em voga. E tem bons resultados, na sua opinião? Sim, eu acho que tem. O que eu ia falar os bons resultados existem, mas o que eu acho é que tem que ser tudo muito individualizado, né? Então, protocolo é muito interessante, mas eu acho assim, quando você segue um passo a passo, uma fórmula igual para todo mundo, eu acho que acaba dando um resultado igual para todo mundo, né? Então, como eu falei, estava todo mundo ficando meio parecido. Então, o que eu acho interessante é que se saiba que o procedimento cosmetológico tem vez, é muito legal, né? Porque o trauma é menor, você se recupera rapidamente, mas o resultado ele tende a ser um pouco mais efêmero também, né? Se você ultrapassa o limite do que é cosmetológico para o que vai ser ou deveria ser cirúrgico, o resultado começa a ficar um pouco estranho. Como foi aquele caso do ator, aquele Stênio Garcia, que com 90 anos, sei lá quantos anos, encheram a cara dele com um preenchedor, ficou totalmente deformado. A gente vê resultados muito esquisitos, a gente observa. Isso. Agora, e com relação à cirurgia realmente plástica facial, quais são as mais realizadas? Em que momento realizar a cirurgia? Tem mais a ver com o envelhecimento? Sim. Os resultados, queria que você falasse um pouco. O momento que eu digo para os meus pacientes é que quando o dermatologista dele desistir, né? Então, se você tem um dermatologista que te acompanha, que faz lá teu skincare, trata a tua pele, acho que naquele momento, a partir dali, o sinal de envelhecimento não consegue ser apagado, ou a queda do rosto não consegue ser apagado, aí está na hora de você entrar na cirurgia, se aquilo assim te chatear, né? Então, as cirurgias faciais mais realizadas são os liftings, né?
principalmente da região de mandíbula, pescoço. Explique, por favor, à nossa audiência o que é o lifting. Um lifting é uma cirurgia de tratamento de flacidez facial. O lifting é a suspensão da face. Né? Então, através de pequenos cortes ou grandes, se for o caso, você vai tratar toda essa queda do terço médio inferior do rosto. Então, a cosmetologia produz resultado. Eu conheço muita gente que está feliz de usar o seu Botox, sei lá, uma vez por ano, a cada 2 anos. Sim. Então, você acha que tem resultado, sim, e que, num determinado momento, vai haver a necessidade, se a pessoa quiser, de submeter realmente a uma cirurgia clássica? Sim, com certeza. E a blefaroplastia, a famosa cirurgia de das pálpebra, pálpebras. Ela é comum? Qual é a indicação? Muito comum. A indicação básica dela é retirada do excesso da pele da pálpebra superior. Então, muita gente reclama, e é aí onde vem a maior parte de mulheres, porque não estão conseguindo colocar maquiagem. Estão borrando, tudo. Então, essa é uma indicação bem formal. A outra é a perda do campo visual. Né? Então, há uma queda de supercílio, há um excesso de pele lateral, e aí você realmente tem que tratar e tirar essa pele para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Entendeu? Normalmente é feita com anestesia Local, sedação, cirurgia ambulatorial. E a cirurgia de mama e uso de silicone, de prótese de silicone? É uma cirurgia bastante comum. Muito. Como é que são os resultados dessa cirurgia? O que é de moderno nesse tipo de procedimento? Veja, além das próteses, que são bem modernas, né, o envoltório, o gel de silicone, a técnica que a gente utiliza para colocar a prótese também é bem moderna. Então, alguém já deve ter ouvido falar em recuperação rápida, né? R24R, são as cirurgias que você, em 24 horas, você está voltando a dirigir, voltando às suas atividades. Então, tudo é bem moderno nessa cirurgia e sem necessidade de grandes aparelhos ou tecnologias, apenas estudo técnico de anatômico muscular. As próteses, ela não tem mais aquela necessidade de troca com 8, 10 anos. Né? Você pode ficar mais tempo ali observando. Qual é a vida média de uma prótese? Quando é que você vai... Veja, teoricamente, você poderia passar a vida toda com a prótese atual. Mas o que eu digo para minhas pacientes é assim, é que entre 15 e 20 anos, talvez você precise trocar. E a grande maior parte das vezes que você tem que trocar é por estética. Ou seja, você já não está mais gostando daquele resultado, ou você acha que a mama caiu, que a mama está grande, e aí você quer fazer uma nova cirurgia, aí você troca a prótese. Mas não por problema na prótese. Existem complicações a longo prazo, porque eu nunca vi ninguém reclamar de prótese, mas... Houve uma época que se falou muito de que a prótese causaria uma doença autoimune. Não sei se esse conhecimento evoluiu, se isso foi comprovado. Existe rejeição de prótese, às vezes necessidade de você tirar. Me fala um pouquinho das complicações. Não existe rejeição de prótese. Agora, essa questão de doença autoimune é o seguinte. Não é que a prótese cause uma doença autoimune, mas ela pode desequilibrar uma doença autoimune. Então, isso já está aceito. Então, tanto que uma boa parte dos cirurgiões plásticos, eles já, quando tem uma doença autoimune, conhecida, de difícil controle naquela paciente, a gente prefere não colocar uma prótese de silicone, né? Porque ele funcionaria como um corpo estranho, uma resposta inflamatória que pode realmente desequilibrar essa doença, entendeu? Então, mas a prótese em si não causa uma doença autoimune. O que se falou uma época que até aumentou a questão de explante, seria a doença do silicone, né? Mas a doença do silicone ela ainda não teve uma comprovação científica com um trabalho robusto e que não tivesse algum viés, que era aquele silicone que estava causando aquela doença. Por quê? Porque não tem um exame ainda que mostre que aquilo é uma causa-efeito, entendeu? Então, ele investigava, aquela paciente está se sentindo mal, deprimida, com dor no ombro, vamos investigar. Não achavam causa alguma. Então é uma doença do silicone. Nenhuma relação direta então, com a prótese. Isso. Certo. Existe uma preocupação na questão da cirurgia plástica por parte dos pacientes. Eu acho que é o grande dilema de qualquer pessoa é submeter a uma cirurgia plástica, principalmente estética, que são os riscos da cirurgia. Né? Então, claro que isso vai variar de cirurgia para cirurgia, mas de um modo geral, qual é a taxa de complicações, qual é a mortalidade de uma cirurgia? Isso tem que ser dito para o público, para a audiência, porque é algo importante que as pessoas precisam entender, sim. Que é uma cirurgia que comporta risco. Né? E a gente sempre ouve falar, né? A gente está ali na mídia, sempre ouve, uma complicação de uma plástica, uma paciente morreu ali, uma influencer morreu acolá. Bom, não é comum, tá? No número de cirurgias plásticas realizadas diariamente, quando acontece um efeito adverso, realmente ele fica diluído. Mas, infelizmente, é um caso que não deveria acontecer nunca. Né? É um paciente que está ali saudável, quer se submeter a uma cirurgia
estética, para se sentir melhor, e tem uma reação a alguma droga ou alguma complicação cirúrgica, um efeito, um fenômeno tromboembólico, não sei. Bom, N casos pode acontecer em qualquer cirurgia. É muito perto de zero essa taxa de complicação, né, como ir a óbito numa cirurgia plástica. Complicações cirúrgicas acontecem, né? Infecção, hematomas, isso aí realmente acontece. Também não é tão frequente. O que eu sempre digo para os meus pacientes é que se eles estão achando que uma plástica é tão simples como ir ali, dar uma volta, ir ao shopping, etc. Não é. É uma cirurgia, tem a chance de complicação, inclusive como a gente ouve falar, né, na mídia, mas se você fizer com uma equipe que você confie, num lugar que te dê condição realmente de sair de qualquer problema lá, né? Um hospital, um bem equipado, tudo, normalmente não vai acontecer nada. Uma coisa interessante, Paulo, que foi feito um levantamento pelo CREMESP, né, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e mostrou as complicações em cirurgias estéticas, os processos levados a cirurgias estéticas. 96% não eram cirurgiões plásticos. Eram outros profissionais que se arriscavam a realizar procedimento cosmetológico e estético. E aí as complicações aparecem. Daí a necessidade de você pesquisar, né, escolher bem o cirurgião. Sim. O Sistema Único de Saúde e os planos de saúde, eles financiam procedimento estético? Sim. Se você for pensar como uma cirurgia abdominal pós-bariátrica, é estética. Mas a maioria, os planos de saúde, eles não cobrem? Não. Tá. O SUS, sim. Eu faço parte de um serviço do SUS, né, no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco. E como é um hospital escola, e a gente tem a pós-graduação de cirurgia plástica, a gente é obrigado a ter no currículo cirurgia estética. Então, para a gente oferecer o título de especialista, a gente tem que ter de 30%, pelo menos, na grade curricular de cirurgia estética. Nós cirurgiões, há um costume nosso de brincar e provocar outras especialidades. Então, a gente provoca o cirurgião cardíaco. Eu sou cirurgião geral. E a gente também tem umas brincadeiras com a cirurgia plástica, né? Não vou nem repetir aqui, mas você sabe que a gente tem essas provocações. Mas uma coisa eu vou te dizer, todo cirurgião plástico que eu conheço é apaixonado pela sua atividade. Sim. Vibram com a atividade. Então, você agora, o que é que motiva você e o cirurgião plástico para exercer essa atividade? Qual é a recompensa maior que vocês têm nessa atividade? Veja, a recompensa eu acho que é a mesma recompensa de qualquer outro médico. Como eu falei bem no início, eu ainda me sinto médico. Tem gente, como você disse, né, muita gente brinca, esqueceu a medicina. Não, eu ainda consigo discutir medicina com muita gente de outras especialidades. E eu tento passar isso no meu dia a dia para os meus alunos, para meus pacientes, né? Então, quando ele alcança um objetivo de um tratamento, porque para mim eu estou propondo um tratamento, talvez não para uma doença, mas para uma condição. E quando eu consigo alcançar aquele objetivo, eu fico muito feliz. Então, é muito agradável você receber, né? Muito obrigado, doutor, estou muito feliz. Muito obrigado, doutor. Ou o marido de uma paciente chegar, muito obrigado, eu gostei muito. E até no outro lado, quando a gente vai para a cirurgia reparadora, como eu faço em maior volume na universidade, mas quando chega no consultório também, né? Então, são dois lados, assim, e quando vem o agradecimento e o objetivo alcançado, realmente traz uma satisfação muito grande. Okay, isso, maravilha. Então, Guilherme, eu agradeço muito a sua presença, né? Foi um prazer tê-lo aqui e foi muito bom, você como um querido amigo, participar desse primeiro episódio. Eu deixo aqui as suas palavras finais, se você quiser. Você atua no Hospital das Clínicas e também tem uma clínica privada que você atua. Fica à vontade para dar o telefone, o contato. Sim, eu que agradeço, né, a presença. Peço desculpa pelo inconveniente da voz. E, assim, dizer que eu estou aberto, se vocês quiserem me seguir, sei lá. Não sei como se fala, né, hoje em dia. Você né, tem Instagram? Tem o Instagram, Dr. Guilherme Torreão. Quem quiser perguntar ou tirar alguma dúvida, ou se chegar a dúvida aqui até você quiser repassar para mim também. A conversa foi muito boa. Se a gente ficasse conversando aqui, ia dar horas de conversa, porque tem muitos causos, né? Tem muita coisa a contar. Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade. Então, esse foi o nosso primeiro episódio, o primeiro de muitos que nós pretendemos fazer. Tivemos, acho, um bom primeiro episódio, histórico. Esse é o podcast Vida e Saúde. Agradecemos a parceria e o apoio da Uninasal e agradecemos também
também o apoio do projeto Mediação dos estudantes de medicina aqui da Uninassal Recife. E até o próximo encontro.